Boa tarde, bem-vindo mais uma vez ao curso gratuito para concursos públicos. Mais uma vez a gente se encontra para falar de direito e, como você pode ver, o curso ganhou uma aquisição, que é um quadro branco. Eu entendi que talvez a gente consiga um pouco mais de dinamismo nas aulas, e o quadro é legal, que nesse método audiovisual que o curso se propõe, a gente consegue fixar os conceitos mais importantes, e eu espero que você tenha gostado da aquisição e que realmente ela traga benefícios para o curso. Hoje a gente vai falar de norma penal. Eu já vou aqui aproveitar e inaugurar o nosso quadro branco para colocar no quadro o objeto da aula de hoje. Norma penal. E a gente vai começa falando do conceito de norma. Norma nada mais é do que um preceito, do que um modelo, do que uma determinação a ser seguida, a ser cumprida por uma coletividade, por um grupamento de pessoas. A característica da norma penal, como espécie do gênero norma jurídica, é justamente o fato da norma penal contar com uma coercitividade mais gravosa, quando da desobediência, quando do descumprimento desse preceito jurídico estabelecido pela norma, há a previsão, a cominação de uma pena a ser cumprida por esse agente. Então a gente já sabe, a gente estabelece aqui o conceito de norma como preceito, como determinação, como mandamento de fazer ou de não fazer, porque a norma pode conter uma proibição e também pode conter uma determinação a ser feita. Esse é o conceito de norma jurídica. O conceito de norma penal é exatamente o mesmo, com a característica mais importante, a meu ver, que é essa possibilidade de pena, possibilidade de uma sanção, que não é exclusividade do direito penal. A exclusividade que há na sanção penal é a sua possibilidade de restrição de liberdade. E aí a gente vai estar entrando mais precisamente no tema da aula de hoje. Antes eu quero falar que há um doutrinador penal alemão chamado Binding, que ele vai trazer uma tese dizendo o seguinte, que há uma diferença entre a norma e a lei. Ele vai dizer que a norma, ela é o que é o determinado a ser feito, é o verdadeiro preceito. E a lei não. Eu vou explicar como. Binding fala o seguinte, que norma é uma coisa e lei é outra. E eu vou dar um exemplo para você entender. Isso é rápido, é mais a título de informação. Vamos pegar, por exemplo, o exemplo do artigo 121 do Código Penal, homicídio. A gente tem lá no preceito primário, a gente já vai ver o que é isso, matar alguém. E no preceito secundário, pena 6 a 20 anos. Deixa eu melhorar isso aqui. Matar alguém. O que Binding fala é exatamente isso. Para ele, o artigo 121 do Código Penal é a lei, que traz em si a norma. Mas quando o autor comete homicídio, ele mata alguém, na verdade, ele cumpre a lei.
Porque a lei, ela tem a característica de descrever uma conduta que é, sim, se realizada, ela fere a norma. Para Bindi, a lei, o autor, ao perpetrar o homicídio, ele cumpre a lei e ele descumpre a norma. E qual seria a norma? O bíblico mandamento: não matarás. É só para esse esclarecimento fica mais a título de um valor a mais a ser agregado à norma. A aula de hoje, que é de norma penal. O que importa realmente é falar que são as normas penais incriminadoras e não incriminadoras. E dentro de normas penais incriminadoras, a gente vai falar sobre as normas penais em branco ou primariamente remetidas, e as normas penais imperfeitas, inacabadas ou secundariamente remetidas. Esse é o assunto mais importante, esse possivelmente é o assunto que você eventualmente vai se deparar nas provas dos seus concursos, mas às vezes você vai fazer um concurso de delegado de polícia, por exemplo, ou Ministério Público, magistratura, que numa segunda fase você vai ter uma prova discursiva, ou até mesmo num terceiro momento uma prova oral, e agregar a sua resposta citando o autor e elaborando mais a resposta. Isso é bom, isso ajuda na sua nota. Então, a diferença para Bindi entre norma e lei é que o autor, ao executar a conduta prevista no tipo penal, ele cumpre a lei e descumpre a norma, porque a lei tem característica descritiva, enquanto a norma tem característica mandamental. A norma manda fazer ou manda não fazer, ok? Vou apagar aqui. E vou colocar qual é o objeto preciso da nossa aula. Agora a gente vai começar, hein? Vamos lá. Normas, vou escrever menor para ter espaço, hein? Penais. E aqui a gente vai ter uma subdivisão. Nós vamos ter as normas penais incriminadoras e as normas penais não incriminadoras. Vou começar falando sobre normas penais incriminadoras. Segura aí que daqui a pouco a gente fala sobre as normas penais não incriminadoras, mas vamos falar agora sobre normas penais incriminadoras, que é o que você vai ver mais, tá? Para não tirar a tua atenção, vamos lá. Normas penais incriminadoras. O que são normas penais incriminadoras? Voltando ao conceito de norma, a gente sabe que norma é um preceito, é um modelo, é uma determinação a ser cumprida por uma coletividade, que no caso da norma penal, ela tem a característica, ela tem o diferencial, que a sanção prevista para o descumprimento da norma é uma pena com a possibilidade de privação de liberdade. São as penas restritivas, ou melhor, são as penas privativas de liberdade, que consta no nosso ordenamento jurídico, até porque a gente não tem previsão de violação da vida no nosso ordenamento jurídico penal ou constitucional, salvo, como já dito, caso de guerra declarada. Então, a norma penal incriminadora é o gênero de norma, é a espécie de norma penal mais comum, que vai ser nada mais, nada menos do que a descrição, né, da conduta que, ao ser realizada, ela trará consequências para o seu agente na condição de sujeito ativo do crime, e também implicará consequências para os sujeitos passivos da prática dessa infração criminosa. Nesse tópico de normas penais incriminadoras, a gente vai ter normas
penais incriminadoras. Nós teremos, e aqui é interessante você observar que a gente vai ter, dentro dessa subdivisão de normas penais que descrevem a conduta criminosa, que vai ser a grande maioria dos artigos do Código Penal, você vai encontrar normas penais em branco ou, voltando aqui, primariamente remetidas e normas penais imperfeitas. Atenção, se liga aqui, importante para você não esquecer, o bizu, a palavra é primariamente remetidas. Guarda isso que a gente já vai falar sobre isso. E normas penais imperfeitas, inacabadas ou secundariamente isso é importante, guarda, remetidas. Foi? Então, repassando, a gente tem normas jurídicas cuja espécie que a gente estuda agora são normas penais, e vai haver essa subdivisão de normas penais incriminadoras e normas penais não incriminadoras. Segura um pouco normas penais incriminadoras, que a gente vai falar nessa aula no final, se der tempo, ou então numa próxima videoaula. E a gente vai estar falando agora sobre normas penais incriminadoras, e que se subdividem em normas penais em branco ou primariamente remetidas e normas penais imperfeitas, inacabadas ou secundariamente remetidas. Você já vai entender do que se trata isso, porque a norma penal, ela tem uma característica que ela se divide em preceito. Toda norma penal incriminadora vai ter essa característica, vamos botar aqui, norma penal incriminadora. Ela vai ter o preceito primário e o preceito secundário. E a gente vai ver isso já já. Vou apagar o quadro, espero que você tenha conseguido fixar. A vantagem da videoaula é que você pode parar, pausar, quantas vezes você quiser, no conforto da sua casa, e que é melhor, é de graça. Você não está pagando nada aqui. E até porque todo esse material aqui, ele vem daqui. Eu sou o autor, então você não tem preocupação de direito autoral, nem de ninguém aqui estar violando a norma penal que protege o direito à propriedade material. Beleza? Preceito primário ou preceito secundário, você vai ver também em latim. Eu vou botar aqui novamente, vamos nos munir do exemplo do primeiro crime da humanidade. Você sabe, Caim matou Abel, foi o primeiro crime, a Bíblia traz isso. Homicídio. E aí a gente vai ter matar alguém, pena 6 a 20 anos. Ajuda bastante o quadro, hein, gente? Confesso que a aula fica dinâmica. Artigo 121, homicídio. Matar alguém. Vamos lá? Matar alguém. Esse é o preceito primário. O que é o preceito primário? O preceito primário nada mais é do que a descrição da norma que está sendo protegida. Ou melhor, é a descrição do preceito que está sendo determinado, sendo um fazer ou sendo um não fazer.
seguindo a teoria do professor Alemão Binding, matar alguém a conduta de matar alguém quando realizada, ela contraria a norma de não matar. Ou seja, aqui a norma, ela diz o seguinte: o que a norma está mandando é que o agente ele se abstenha de praticar uma ação de matar alguém. Então, esse é o preceito primário. Lembra que a norma penal incriminadora ela se divide em preceito primário e preceito secundário? E vai ser interessante você não esquece desse tema aqui, primário e secundário. E quando a gente estiver estudando norma penal em branco ou primariamente remetida, guarda relação, a norma penal em branco ou primariamente remetida vai guardar relação com o preceito primário, com isso aqui, matar alguém, que é a descrição, né, daquilo que a norma pretende proteger, daquilo que a norma pretende estabelecer como preceito, como algo a ser feito ou algo a ser evitado. Esse é o preceito primário. E o preceito secundário é aqui. A título de esclarecimento, isso é chamado em latim de preceptum iuris, o preceito primário, que numa tradução literal nada mais é do que preceito jurídico, e o preceito secundário, aqui, ele é chamado de sanctio, e você não vai esquecer, porque ele tem a sanção, sanctio iuris, ou o preceito secundário. E guarda isso, preceito secundário ou sanctio iuris, porque quando a gente for estudar a norma penal inacabada, imperfeita ou secundariamente remetida, você vai matar logo que ela vai estar guardando relação com o preceito secundário ou a sanctio iuris ou a sanção. Então, todos os tipos penais que vierem descritos no Código Penal ou na legislação extravagante, você vai encontrar lá o artigo com o preceito primário, que é a descrição do tipo penal, e o preceito secundário, que é a pena prevista, que é a sanção combinada quando do cumprimento da lei e do descumprimento da norma, segundo a teoria de Binding. Vou parar aqui. Espero que você tenha entendido aqui, basicamente, porque a gente vai falar agora sobre norma penal em branco ou norma penal primariamente remetida. Agora você já sabe que ela recebe, a norma penal em branco recebe o nome de primariamente remetida, porque ela vai tratar do preceito primário. O que vai acontecer? Qual vai ser a implicação no preceito primário que a norma penal em branco vai trazer como característica primordial, como característica que a qualifica? E é nada mais, nada menos do que isso. Vamos lá. Norma penal em branco. O termo que você vai ouvir mais é norma penal em branco. E aqui, primariamente, remetida. Beleza? Como você já sabe que esse primariamente tem a ver, vamos novamente falar, homicídio, matar alguém. Esse é o preceito primário do artigo 121. E o artigo 121, o homicídio, ele não é uma norma penal em branco ou uma norma penal primariamente remetida. Por quê? Porque ele está na sua descrição, na descrição do tipo penal, essa norma penal ela está íntegra. Ela está completa e perfeitamente integrada. Você não precisa ir a nenhum outro lugar, você não precisa ir fazer essa migração legislativa para integrar a norma penal do artigo 121. Então o artigo 121 não nos serve como exemplo de norma penal em branco. Mas eu vou trazer para você agora um artigo que serve de exemplo como norma penal em branco. Vamos lá? Artigo 28. Agora, eu falei que eu não consulto notas, mas
quando for legislação, coisas desse tipo, eu sou obrigado a consultar, até para a coisa ficar legal. Vamos lá, deixa eu ver uma nota que eu tenho aqui de um exemplo de norma penal em branco. Eu quero só pegar a lei aqui, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Ah, tá. 28 da lei. É só o nome da lei, que para número eu sou meio complicado. Aliás, você que é operador de direito sabe que a gente que gosta de direito desgosta de número, né? 11.343, que é a lei 2004. Agora não sei, agora eu estou ficar devendo. A lei de drogas. E o artigo 28 dessa lei, ele vai estar falando exatamente o seguinte. Vamos lá, vou pegar aqui. Fala aqui. É uma nota que eu tenho, uma colinha, tá, gente? Apenas para não falar coisa errada para você quando estiver citando lei, tá? A doutrina está aqui, mas a lei não está. Artigo 28 da lei 11.343 vai falar o seguinte. Ele vai trazer, ele é o artigo que fala sobre o uso ou posse de droga para uso próprio. E ele vai dizer o seguinte, lá você vai encontrar o tipo penal dizendo que quando o agente usar ou estiver em posse de droga para uso próprio. E você não vai ver no artigo 28 da lei 11.343, você não vai ver nenhuma menção ao rol das drogas que vão fazer com que o agente, quando as usá-la ou quando estiver em posse para uso próprio, ele vai incorrer no preceito secundário, na sanção, na pena prevista, na pena combinada do artigo 28 da lei 11.343. O que acontece? É uma norma penal em branco. Por que ela é em branco? Porque para ela ser integrada, para ela ser completamente descrita, no caso, o artigo 28, ele vai, e aqui eu tenho que fazer um parêntese, a norma penal em branco, ela subdivide em norma penal em branco homogênea e norma penal em branco heterogênea. E a gente vai matar isso já agora. Homogênea e heterogênea. Esse aqui é norma penal em branco em sentido amplo. E essa aqui é norma penal em branco heterogênea em sentido estrito. E aqui eu vou fazer uma divisão para a gente colocar aqui um exemplo de norma penal em branco homogênea. Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, artigo 237 do Código Penal e aqui artigo 28 da Lei 11.343, Lei de Drogas. Vamos falar primeiro? Eu quero falar primeiro da norma penal em branco heterogênea, porque essa é que suscita uma polêmica que a gente vai ver já. Lembra que eu estava falando que o preceito primário, e por isso, eu repasso, por isso que a norma penal em branco também é chamada de norma penal primariamente remetida. O preceito primário do artigo 28, ele não vai se exaurir no tipo descrito no artigo da lei 28 da lei 11.343. Para a gente saber se o agente que a Polícia Militar, às 3 horas da manhã, leva na sua delegacia em que você estiver como plantonista, como delegado de polícia, para você como delegado, efetivamente, após, antes mesmo de você apreender a suposta droga, enviá-la para o Instituto de Criminalística local, para o exame de constatação de fato como droga, para que aí sim você possa, de fato, lavrar o termo circunstanciado de ocorrência, porque a gente sabe que o uso de droga é um crime de menor potencial ofensivo, que é regido pela Lei 9.099 de 95. Antes disso tudo, você tem que saber o que a Polícia Militar ou qualquer do povo traz nesse momento é ou não é droga. E você se pergunta, mas o artigo 28 ele não descreve o que é droga. Está aí o exemplo de norma penal em branco. Está em branco porque ela tem uma lacuna, ela tem um espaço a ser preenchido, por isso que é norma penal em branco. E aonde esse espaço vai ser preenchido, ou como diriam
os doutrinadores mais parnasianos, aonde esse espaço será colmatado. Se você vê colmatado, você já sabe, é um lugar que é preenchido. Exatamente, no caso, numa portaria de uma autarquia federal que é responsável por, anualmente, editar, publicar o rol das drogas que integrarão a norma do artigo 28, que é a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Lá você vai encontrar as drogas que estão... a descrição das drogas que, se o autor estiver, para citar o artigo 28, se o autor estiver de posse ou para uso próprio ou consumindo-as, ele vai, finalmente, ele vai ser autor do delito previsto no tipo penal do artigo 28 da Lei 11.343. Ela é uma norma penal em branco e ela porque o preceito primário vai ser preenchido em outro lugar. Eu até gosto de dizer que um bizu, se você gostar de bizu, esse bizu é meu, inclusive essa expressão é minha, eu não encontrei essa expressão em nenhum doutrinador que eu já li. Lembra que em latim, norma penal em branco, o preceito primário é o preceptum iuris? Lembra disso? Eu criei para mim o seguinte: a norma penal em branco é aquela que vai ter o preceptum iuris aliuris. Aliuris quer dizer outro lugar, então não é mais preceptum iuris aliuris, iuris aliuris. Ou seja, quando você tiver o preceptum iuris aliuris, ou seja, o preceito jurídico definido, descrito em outro lugar, é o exemplo de norma penal em branco ou norma penal primariamente remetida. No caso do artigo 28 da Lei 11.343, da Lei de Drogas, você vai encontrar o preceito primário do artigo 28, ele vai ser remetido para a portaria da Anvisa, que vai caracterizar, que vai trazer o elenco, o rol das drogas proibidas para uso no território nacional. Fechamos aí o conceito de norma penal em branco ou primariamente remetida. Ah, mas Alessandro, por que ela é heterogênea? Você falou que ela é mais importante porque ela traz uma polêmica na doutrina. Ela é heterogênea pelo seguinte: a norma penal em branco ela é homogênea quando, e isso você vai entender agora, aqui eu vou trazer o exemplo de uma norma penal em branco homogênea. O artigo 237 do Código Penal, ele traz a seguinte descrição da conduta nesse artigo. Esse livro aqui, inclusive, já cabe como título de sugestão, sugestão bibliográfica, Rogério Greco, Direito Penal, Código Penal comentado. Está aqui, artigo por artigo do Código Penal, que vale a pena também você adquirir. Tá? Ele vai dizer o seguinte: o artigo 237, ele é o crime conhecimento prévio de impedimento. É um crime contra a família, é um crime contra o casamento. E diz o seguinte: contrair casamento conhecendo a existência de impedimento que lhe cause a nulidade absoluta. Esse é o preceito primário, ou o preceptum iuris do artigo 237, e o preceito secundário, ou a sanctio iuris do artigo 237, é a detenção de 3 meses a 1 ano. Por que o artigo 237 é considerado uma norma penal em branco homogênea? A norma penal em branco ela vai ser homogênea quando o preceito primário for remetido a uma lei de igual hierarquia. Quando for remetido para um diploma penal que guarda o mesmo status jurídico, da norma, da lei que precisa ser preenchida por encontrar-se em branco. No caso, o artigo 237, ele é um artigo que ele vem inserido numa lei ordinária. O que é lei ordinária? Isso é matéria de direito constitucional. Lei ordinária, ela é uma lei oriunda, ela é uma lei que tem origem no Congresso Nacional. É uma lei que é a chamada lei em sentido estrito. É a lei que é produzida
observando os critérios do processo legislativo que você vai encontrar lá no artigo 59 da Constituição da República, de 88, e a lei ordinária nada mais é do que o poder que é emanado do povo. Lá no começo da Constituição, no artigo 2º, todo poder emana do povo, em seu nome será praticado, né? O poder ele é do povo. O povo é o sujeito, é o autor. Todo poder que você encontra, o poder público, o poder estatal, que você depois vai encontrar, você vai falar sobre isso em direito constitucional, quando estiver falando sobre poder e sobre as funções do poder, que é a função legislativa, executiva e judiciária. Isso é um outro assunto, mas eu quero dizer o seguinte: a lei ordinária, você vai encontrar o seu modus operandi, a sua forma de produção legislativa na Constituição. Ela guarda uma série de características que a determinam e é diferente da lei complementar, ela é diferente da medida provisória, ela é diferente das resoluções do Senado, ela é diferente da lei delegada, por exemplo. Normalmente, no Brasil, a lei, a matéria penal, toda e qualquer matéria penal, seguindo lá o preceito da legalidade, o preceito e o princípio da reserva legal, ela é uma lei ordinária. E, só a título de curiosidade histórica, o Código Penal ele nasce como decreto-lei. A gente sabe que hoje não existe mais decreto-lei. Como eu tinha dito já numa outra aula, o Código Penal ele nasce no Estado Novo, né? A gente tinha lá uma ditadura, um regime de exceção, o executivo hipertrofiado e com a possibilidade do próprio executivo realizando não a sua função precípua, que é administrar, mas uma das suas atribuições secundárias, que é legislar. No caso, hoje, do nosso ordenamento jurídico, a gente tem a medida provisória, que é uma função secundária, por isso que ela tem aquelas prerrogativas e aquelas características de necessidade e de urgência. Isso também é outro assunto, direito constitucional, mas é legal para você ver como o direito ele se interrelaciona. Como não dá para você, eu só gosto de direito penal, não gosto de mais nada. É impossível você dizer isso. Se você quiser realmente aspirar uma vaga no concurso público, uma carreira de Estado, você tem que transitar porque o direito é uno. O que a gente tem são braços, são ramos do direito apenas para fins didáticos. A árvore do direito ela é una. O braço que a gente está estudando agora, o galho, que esse macaco gordo que vos fala está pendurado, por um acaso, direito penal. Mas nessa nossa caminhada, eu vou pular de galho em galho, e agora eu estou pulando, estou deixando esse galho do direito penal e estou pulando para esse galho do direito constitucional, porque senão a gente não entende que, por exemplo, a reserva legal ela vai estar falando sobre lei de distrito. E lei de distrito é a lei que a Constituição vai dizer lá no processo legislativo do artigo 59. Se você não sabe o que é lei, se você não sabe o que é processo legislativo, você vai ficar assim, ó, vai fazer cara de paisagem e não vai saber e fatalmente vai ficar perdendo seu tempo. O artigo 237, ele é uma lei ordinária porque ela foi recepcionada como tal. Tá aí? Não tem como fugir. É um outro tema de direito constitucional. Recepção, esse fenômeno da recepção, que vou falar rapidinho. Nada mais é quando uma nova ordem constitucional é instaurada através da Revolução ou através do Brasil, no caso, 88, de uma Assembleia Nacional Constituinte, é como se fundasse um novo Estado. O país permanece o mesmo, o Brasil lá geograficamente é o mesmo, mas surge um novo Estado, surge uma nova ordem jurídica vigente. E quando surge uma nova ordem jurídica vigente, o que se faz com todo o ordenamento jurídico, todo o ordenamento legislativo que surgiu antes? É como se o Brasil fosse fundado no dia 5 de outubro de 1988. Beleza, foi fundado. O que aconteceu com todas as normas, com as leis que já existiam antes dessa fundação do Estado, um Estado novo, pela nova Constituição? Se a nova ordem constitucional entender que essa lei ela cumpre, ela não viola em legalidade ou em constitucionalidade esse novo ordenamento jurídico, legalidade, não se trata de constitucionalidade, essa lei receberá, ela será
essa lei será absorvida pela nova ordem constitucional, e esse nome desse fenômeno, desse instituto, é recepção. Então você já sabe, quando você ouvir falar de recepção, é porque uma lei que foi editada, publicada antes da Constituição vigente, ela foi absorvida pela nova ordem constitucional e, no caso, na verdade não se tratava de uma lei. Lembra que eu falei que se tratava de um decreto-lei do Getúlio Vargas, presidente Getúlio Vargas, de 1940? Como nós não temos mais no nosso ordenamento jurídico esse instituto, essa forma essa lei em sentido amplo, chamada decreto-lei, a gente, quando do fenômeno da recepção, ela vai receber o novo nome de lei ordinária. É como se fosse recebida como lei ordinária. Ela ganha o status jurídico de lei ordinária. E quando você vai lá ver que o artigo 237 ele fala sobre impedimento, conhecimento de fato, de causa impeditiva de casamento, contrair casamento, conhecendo a existência de impedimento que lhe cause a nulidade absoluta. Ora, onde eu vou encontrar o impedimento que causa a nulidade absoluta, que vai formar o tipo penal do artigo 237 no Código Civil? Código Civil 2005. Vai lá trazer na parte lá do casamento, ele vai trazer os motivos que são causa de impedimento, porque impedimento em direito civil é uma causa que gera nulidade absoluta. E o Código Civil também é uma lei ordinária. Ora, se essa norma penal em branco ela fosse socorrer de um outro diploma legal, aqui a gente tem a lei ordinária, que é o Código Penal, e outra lei ordinária que vai socorrer, que vai preencher essa norma em branco, também é uma lei ordinária, o Código Civil. Está aí, norma penal homogênea. Eu demorei isso tudo para falar uma coisa até rápida, mas eu precisei demorar para falar sobre a questão da multidisciplinaridade do direito. Você me perdoa aí que eu até sei que me estendi, mas achei importante, acho que você também vai achar. Já diferentemente disso, agora voltando lá no artigo 28 da Lei de Drogas, a norma penal em branco do artigo 28 da Lei de Drogas que vai ser preenchida, nesse caso, nesse caso específico, nem lei em sentido amplo lei em sentido amplo, a diferença de lei em sentido amplo e lei em sentido estrito. Lei em sentido estrito é aquela produzida exclusivamente pelo Congresso Nacional. E a gente tem, eu não vou entrar no mérito se emenda constitucional é lei, tá? Vamos falar apenas que lei em sentido estrito, no nosso ordenamento vigente, é lei complementar e lei ordinária. Tudo que não for lei complementar e lei ordinária é lei em sentido amplo. Medida provisória, lei delegada, resoluções do Senado, tudo isso aí que você vai encontrar no artigo 159 da Constituição da República de 88, é lei em sentido amplo. Nesse caso aqui, é mais do que isso, porque o que vai preencher a norma em branco do artigo 28 é um ato administrativo. Veja, é uma portaria. E como ato administrativo, passando rapidamente o direito administrativo, ela goza de coercitividade, ela goza de auto-executoriedade, ela goza de, como ato administrativo que é a portaria, ela goza de presunção de legitimidade. Mas veja, ela não é nem lei de distrito, ela é um dispositivo, um ato normativo de óbvia inferioridade jurídica e, mais além, ela não se trata nem de lei em sentido amplo. Mas isso não importa. Por que isso não importa? Porque o legislador, ele, na sua função precípua de produção de leis, ele não tem a capacidade de deter todas as esferas do conhecimento. E nesse caso específico de determinação do que é droga e o que não é, ele vai ter que se socorrer de uma análise mais técnica, de uma análise mais profissional, que ele, como um do povo, como representante do povo, pode ter, mas na sua grande maioria
das vezes ele não vai ter. E aí eu já trago essa é a polêmica. A polêmica é a seguinte: ora, a norma penal em branco heterogênea, ela fere o princípio da legalidade? Ela fere o princípio da reserva penal? Quando uma norma penal que vai estar tutelando bens tão importantes que o seu descumprimento pode gerar a privação da liberdade do seu autor, por isso que ela tem que ser produzida, somente pode ser produzida pelo Congresso Nacional, por lei em sentido estrito, ela não feriria o princípio da reserva legal quando ela é integrada, quando essa norma penal em branco ela é preenchida por uma fonte diversa da lei em sentido estrito? Muita gente acha que sim. Muita gente acha que a norma penal em branco heterogênea, ela fere o princípio da legalidade, ela fere o princípio da reserva legal. Mas já há entendimento doutrinário majoritário no sentido de que, dada a necessidade de uma especificidade quando se tratar de critérios mais técnicos, não há que se falar em ofensa ao princípio da reserva legal pelo simples fato, no caso da portaria da Anvisa, ser um ato administrativo que nem característica, nem lei em sentido amplo é. Não há problema. É preciso que haja uma determinação do que é droga e que não é. Quem vai estar apurando, conseguindo determinar quais são as drogas que, pelo seu perigo, vai trazer lesão à coletividade, à saúde pública. A gente sabe que a droga, os tipos penais descritos nas leis de drogas tem como objeto jurídico a saúde pública que é o objeto material violado quando da prática de qualquer tipo penal descrito na lei de drogas. Logo, são crimes de perigo, como tráfico, como uso de drogas. Eu creio e entendo também que um químico, que um profissional desses quilates, ele está mais apto a dizer o que fere mais e o que não fere mais, tanto o próprio agente, aquele que faz uso da droga, quanto que o legislador, que o deputado federal ou senador tem capacidade de determinar. Então fica aí, essa foi aí a característica de norma penal em branco. A gente falou sobre norma, veja como demora, eu ia falar ainda sobre norma penal não incriminadora. Não consegui nem falar de norma penal em branco secundariamente remetida, mas ela é rapidinha. A coisa mais importante é eu conseguir passar para você o que é norma penal em branco ou norma penal primariamente remetida. E nessa subdivisão de norma penal em branco ou primariamente remetida, ela vai estar lá homogênea, heterogênea. Para não esquecer, norma penal em branco homogênea, artigo 237 do Código Penal, conhecimento prévio de causa impeditiva de casamento. O agente sabe que ele não pode casar. Um exemplo, quando você vai lá ver no artigo do Código Civil que traz o elenco das causas impeditivas de casamento, você é casado. Se eu sou casado, sei que sou casado e caso assim mesmo, é um impedimento. Esse impedimento, descrito no artigo 237, ele vai estar lá descrito no Código Civil. Código Penal, lei ordinária. Código Civil, lei ordinária. Norma penal em branco, homogênea. Diferentemente do artigo 28 da Lei de Drogas, que para haver o preenchimento devido dessa lacuna, desse branco, por isso norma penal em branco, eu vou precisar me socorrer de uma portaria da Anvisa para saber qual é a droga que vai configurar o crime do artigo 28 da Lei de Drogas, da Lei 11.343, que é uso ou porte para uso próprio. Norma penal em branco, heterogênea. Tudo bem? No próximo vídeo, eu vou dar continuidade. Esse vídeo eu vou dividir em duas etapas, até para fins de hospedagem e para jogar também nas páginas em que eu deixo guardado. A gente vai estar falando sobre norma penal em branco secundariamente remetida ou norma penal imperfeita ou inacabada. Até o nosso próximo encontro, onde a gente vai novamente falar de direito. Obrigado, até lá.